世界に誇る東方特撮人がゴジラ、モスラに続いて送り出す話題の新怪獣ドゴラ。宇宙大怪獣ドゴラにご期待ください。 Dogora é um caju célula espacial mutante que apareceu pela primeira vez no filme de 1964, Dogora. Inicialmente, ele se assemelha a uma bolha azulada semelhante a uma ameba. Dogora também pode assumir a forma de um vapor verde azulado, ou até mesmo ser invisível às vezes. Depois de crescer substancialmente com o consumo de carbono, Dogora assume a forma de uma água-viva colossal verde clara com tentáculos longos e finos, e uma abertura na parte inferior através da qual ele pode absorver fontes de carbono. Quando Dogora é atingido por mísseis, ele sofre divisão celular e se divide em incontáveis formas menores, semelhantes a bolhas. Para as cenas dele em sua forma madura, o adereço de Dogora foi colocado em um pequeno tanque de água e manipulado por pessoas segurando fios. Isso deu a impressão dele estar flutuando como água viva, só que no ar. O nome de Dogora vem de Doragon, que significa dragão em japonês. Provavelmente também faz referência à palavra Kao, que em japonês pode significar rugido zangado. Os efeitos sonoros de Dogora foram criados capturando os sons de mariscos usando um microfone captador de som respiratório especial. Esses sons foram combinados com outros efeitos sonoros que mais tarde seriam usados para o alarme Lady Guard em Invasion of Astro Monster no ano seguinte, e para os monstros Alien Baltan e Bulton em Ultraman de 1966. Após acrescentar vários monstros desde 1955 até 1961 ao seu catálogo, o estúdio de cinema Toho estava procurando criar mais monstros ainda, para poder chamar a atenção desse novo público que estava adorando filmes de monstros gigantes. A ideia de Dogora surgiu com a proposta de história de Shojiro Okami, de 1962, Space Morse, que foi escolhido pela Toho para ser adaptado para um filme em 1964. O roteiro não deu ao monstro espacial um nome, e passou a ser conhecido como Lei Marcial da Terra ou apenas Monstro Espacial. A premissa de Dogora era ser uma forma de vida verdadeiramente alienígena com um design não convencional, que se destacava dos monstros mais convencionais do cinema. O design de Dogora veio de uma ilustração 3D de Shigeru Komatsuzaki. Esse design do monstro usava protozoários como referência. Dirigido por Ishiro Honda, com o roteiro de Shojiro Okami e Shinichi Sekizawa, produzido por Tomoyuki Tanaka e Yoshiyoshi Tajizutsu, e com a trilha sonora composta por Akira Ifubuki, Dogora, o Monstro do Espaço, é lançado no dia 11 de agosto de 1964. No filme, Dogora apareceu pela primeira vez no espaço, alimentando-se de radiação. Ele destruiu um satélite de televisão, causando ainda mais mutações nele mesmo. O monstro veio até a Terra e começou a comer diamantes e carvão. Um professor criou um diamante sintético e Dogora sentiu-se atraído por ele. O monstro derreteu as portas do cofre e comeu os diamantes. Ele atacou uma usina de carvão e descobriu-se que o monstro realmente se alimentava de carbono. As forças de defesa pensaram ter detectado Dogora no céu sobre Kyushu, mas era um enxame de abelhas. As abelhas voaram para dentro de uma nuvem e dezenas de rochas multicoloridas caíram. Dogora foi detectado novamente ao atacar Fukuoka, agora assumindo a forma de uma criatura semelhante a uma água-viva colossal, com longos tentáculos. Dogora começou a se alimentar de carvão e diamantes, mas foi confrontado pelo exército, que o explodiram em pedaços com seus mísseis, mas não antes de lançar uma ponte contra os humanos, na tentativa de afastá-los. Os pedaços de Dogora voltaram a se acumular em suas próprias células e atacaram novamente. Foi descoberto que Dogora era fraco ao veneno de vespa e abelha, pois fazia com que suas células se cristalizassem.
O exército então liberou grandes quantidades de veneno de vespa nos dogoras, fazendo com que endurecessem e, consequentemente, morressem. Na novelização Godzilla Monster Apocalypse, Dogora foi o segundo kaiju a aparecer na Terra. Ele fez contato pela primeira vez com a estação espacial russa chamada Mir, na atmosfera. Depois que apareceu em Londres, mais ou menos em setembro de 2002, Dogora absorveu a energia térmica dos ataques dos militares britânicos e mudou-se para Manchester. Dogora acabou sendo derrotado quando fábricas de produtos químicos em todo o Reino Unido e na União Europeia produziram em massa produtos químicos contendo ingredientes ativos do veneno de vespa e o espalharam no ar. No momento em que Dogora foi derrotado, após 2 dias, marcos importantes como a Torre de Londres e o Big Ben foram destruídos, e cerca de 3,9 milhões de pessoas foram mortas durante seus ataques. No filme Godzilla Planeta dos Monstros, é brevemente contado que um possível segundo Dogora apareceu no século XXI para causar estragos na humanidade, junto com outros kaijus como Kamacuras, Rodan, Anguirus, Baragon e Biollante. No entanto, todos esses monstros não foram páreos para o Godzilla Earth, que passou a matar todos esses monstros e foi a causa da humanidade fugir da Terra em busca de outro planeta habitável. Não sabemos muito da personalidade de Dogora, pois aparentemente ele só quer se alimentar e ficar maior. E de vez em quando ele se defende quando se sente ameaçado. Então, podemos dizer que sim, Dogora tem apenas 2 funções básicas. Ele só se alimenta e se defende, praticamente. Por ser praticamente uma célula mutante ambulante, ele tem algumas habilidades deveras estranhas, como o seu toque corrosivo. Uma única célula de Dogora foi capaz de queimar através da porta de aço de um cofre. Alguns especulam que na sua forma de água viva, o seu corpo tem um efeito corrosivo nas coisas que ele toca, mas como isso não foi mostrado, fica difícil saber se é verdade ou não. Mas eu acredito que seja verdade. A forma madura de Dogora exibe 4 tentáculos que foram capazes de erguer a ponte Waikato de 2 km. Esses tentáculos têm força suficiente para jogar ou atacar qualquer coisa. Depois que o exército explodiu a forma madura de Dogora em pedaços com mísseis, cada pedaço individual sobreviveu e possuía a capacidade de se dividir, e cada uma poderia se transformar em um outro monstro enorme individualmente. Ou seja, cada pedaço de Dogora terá vida própria e pode crescer até se tornar um Dogora maduro ou maduro. Dogora pode pairar ou voar na atmosfera da Terra e viajar pelo espaço, mesmo carregando objetos de grande massa. E o jeito que ele voa é semelhante a uma água-viva nadando na água. Quando vai se alimentar, Dogora pode aspirar fontes de carbono e outros objetos como carros. Ele suga tudo praticamente em seu caminho, parecido com um aspirador. E mesmo com essas habilidades, ele tem suas fraquezas. Dogora solidifica quando exposto ao veneno de abelha e vespa, e potencialmente a outros tipos de veneno contendo esse químico aqui de nome difícil que eu me nego a falar, pois eu tenho certeza que eu vou falar errado. Agora, algumas curiosidades para vocês. Muitos falam que Dogora saiu dos contos de Lovecraft, por conta de que ele se parece muito com os monstros de lá. Porém, não sabemos se Dogora teve alguma inspiração em Lovecraft ou não, mas eu devo admitir que realmente ele se parece com alguns monstros de lá. E vocês, concordam? Deixem aí nos comentários para eu ficar sabendo. Muitos se perguntam o que seria o Dogora em si. Ele é um alienígena? É da Terra? Bom, pelo que foi mostrado no seu filme, ele era um organismo unicelular que vive, ou pelo menos vivia, na atmosfera da Terra. Depois acabou sofrendo uma mutação após entrar em contato com um bolsão de radiação sobre o Japão.
Ou seja, pessoal, se ele vivia sobre a nossa atmosfera, então sim, ele é da Terra, mesmo se parecido com um alien vindo de outro planeta. Apesar de ser um dos kaijus mais esquecidos e abandonados entre os fãs da franquia Godzilla, Dogora teve sua participação entre os monstros da cultura pop, tendo ele mostrado ao mundo que a radiação pode causar um ser vivo, expandindo o universo de monstros gigantes no Japão e também no mundo. É uma pena que poucos saibam disso. O seu filme é muito bom, tem uma trama legal e personagens interessantes. Um filme bom que deve ser visto pelo menos uma vez. Enquanto existir fãs da franquia Godzilla, Dogora sempre será lembrado, mesmo que pouco, pois ele, assim como todos os outros, são monstros, e talvez um dos monstros mais diferenciados já feitos entre os Daikaijus que tem no Japão.